Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 30 do mês de agosto, nós vamos dar continuidade na nossa apostila de ciências. Vamos lá? Nós temos um jogo na página 166, que é som seguro ou som prejudicial. Vocês vão recortar as cartas dos anexos de 1 a 3 para participar do jogo. O objetivo é ganhar o maior número de cartas. Precisa de duas pessoas para poderem jogar esse jogo, tá? Então, 2 jogadores. Material, são 12 cartas, elas estão disponíveis nos anexos 1, 2 e 3. Cada carta possui as seguintes informações. Uma imagem seguida com o valor de decibéis seguro é representado pela bolinha verde. Uma imagem seguida com o valor de decibéis prejudicial é representado pela bolinha vermelha. Regras: embaralhar as cartas e distribuí-las igualmente entre os jogadores. Cada jogador forma um monte em suas mãos com as cartas recebidas, de modo que possa ver apenas a carta de cima. Os jogadores devem tirar par ou ímpar para ver quem será o primeiro jogador que iniciará a partida. O primeiro a jogar escolhe uma das características da carta de cima e a lê em voz alta. Por exemplo, seguro, representado pela cor verde. A seguir, os jogadores leem o valor em decibéis da característica seguro, que está na primeira carta. Ganha a rodada aquele que tiver o menor valor em decibéis. Se a característica escolhida for prejudicial, representado pela cor vermelha, ganha aquele que tiver o maior valor em decibéis. O vencedor da rodada recebe a carta do outro jogador e a coloca juntamente com a sua atrás de um monte de cartas. A rodada seguinte é iniciada pelo segundo jogador e assim por diante, alternando quem inicia a jogada. Se em uma rodada houver empate entre cartas com o mesmo valor de decibéis da característica escolhida, os jogadores deverão deixá-las na mesa e o jogador que escolheu inicialmente escolhe outra característica da próxima carta. O vencedor ganha as cartas da rodada. O jogo termina quando não houver mais cartas nas mãos de um dos jogadores. Vence o jogo quem tiver o maior número de cartas ao final. Então, na página 167, nós temos medição da intensidade do som na escola. Vamos medir o nível de som na escola. Na sua opinião, quais locais e atividades apresentam níveis mais seguros para a audição? E quais apresentam níveis prejudiciais? Escreva suas hipóteses. Então, nós vemos aqui que o nível sonoro para ambientes escolares não deve ultrapassar 50 decibéis e em sala de aula deve ficar entre 40 e 50, né? Isso para que o som não atrapalhe, para que não seja prejudicial, né? E que todos consigam ouvir e ser ouvidos, né? Muito bem. Então, na sua opinião, você vai escrever 2 hipóteses, né? Quais locais e atividades que vocês acham que apresentam nível mais seguro para a sua audição na escola? E quais apresentam níveis prejudicial? Mais seguro, enquanto um fala, os outros escutam, né? E prejudicial, mais de um aluno falando ao mesmo tempo. Muito bem. Então, em sala de aula, enquanto um aluno fala, os outros escutam, isso é o ideal. E é prejudicial quando 2 ou mais falam ao mesmo tempo. Por exemplo, na quadra, né, quando tem educação física, quando estão fazendo algum jogo, que lá acaba dando eco, né, muitos gritando, falando ao mesmo tempo, isso é prejudicial, né? Então, nós temos aqui o material e o procedimento, que é um aplicativo que a prof vai baixar no celular e vai fazer a medição de diferentes ambientes em diferentes dias na escola, tá? E essas anotações
serão feitas no anexo 4. Depois que esse anexo estiver pronto, eu estarei enviando todos os dados, tá, Bianca, para você estar preenchendo o seu anexo 4 e respondendo aqui a questão 2, porque primeiro nós vamos ter que ver diversos ambientes, como outras salas de aula, corredores, secretaria, quadra, pátio, né? E daí nós vamos anotar no anexo 4 e na questão número 2, ok? Esse aqui não tem como nós fazermos agora. Então, nós vamos na página agora 168, nós vamos estudar sobre invenções e descoberta. A deficiência auditiva, também chamada como surdez, é uma condição que sempre afetou os seres humanos. A perda auditiva pode ser de nascença, a pessoa nasceu com essa perda auditiva, ou pode se manifestar ao longo dos anos. Pode ser uma perda suave ou pode ser uma surdez completa. Uma certa perda auditiva é comum que ocorra com o envelhecimento, e nesse caso a busca para soluções já vem de muito tempo. O primeiro recurso que as pessoas encontraram para melhorar a audição foi simplesmente colocar a mão em um formato de uma concha atrás da orelha. Mais tarde, ao longo de centenas de anos, diversas pessoas foram criando e aperfeiçoando aparelhos auditivos. No século XVI, surgem aparelhos auditivos rudimentares, que eram bastante simples, né? Foram os primeiros aparelhos auditivos a serem criados. Eles eram feitos de madeira e no formato de orelha de animais, com o objetivo de aumentar o tamanho da orelha humana, que seria uma espécie de prótese, ajudando na captação dos sons. No século XVII, então 100 anos depois, surgem as trombetas auditivas, que eram grandes dispositivos longos, como esse aqui, em forma de funil, feitos principalmente de metal, de chifres de animais, de madeira e até de conchas de caracóis. Esses aparelhos auditivos não aumentavam o volume do som, mas eles capturavam e direcionavam o som para o canal auditivo, ajudando na audição. A extremidade estreita entrava no canal auditivo, então essa parte aqui entrava no canal auditivo, enquanto essa extremidade larga recebia as ondas sonoras. Olhem só como que era. Então, as pessoas com perda auditiva leve seguravam a trombeta auditiva junto à orelha quando precisavam ouvir. Mas, no entanto, as trombetas auditivas eram ineficazes para as pessoas com perda auditiva moderada ou grave. Então, esse tipo aqui de aparelho, essa trombeta auditiva, só servia para quem tinha pouca perda auditiva. Para quem tinha uma perda auditiva de moderada até grave, esse aparelho aqui não servia. Então, os aparelhos auditivos não melhoravam muito, até que a eletricidade e o telefone foram criados no século XIX. Essas tecnologias foram usadas para criar os primeiros aparelhos auditivos elétricos da humanidade. Então, tudo começou no século XVI, daí houve uma melhora no século XVII e somente no século XIX essas tecnologias conseguiram criar os primeiros aparelhos auditivos elétricos. Hoje em dia, os aparelhos auditivos eles são pequenos dispositivos eletrônicos que funcionam com bateria e podem amplificar o som. Um aparelho auditivo é um dispositivo que uma pessoa surda usa dentro ou atrás da orelha, né? Então, esse aparelho serve para capturar e ele amplia, ele aumenta o som e transporta diretamente para as orelhas. Também
olhem aqui desse lado. Um implante coclear é inserido cirurgicamente no crânio para transmitir som ao cérebro. Esse equipamento é recomendado para casos mais severos de perda auditiva. Então, nesse caso aqui, esse aparelho, ele vai fazer o trabalho da cóclea, né? Aquela parte que parece um caracolzinho dentro do nosso ouvido. Então, esse aqui é um implante. Agora, já esse aqui, ele é móvel, né? A pessoa, na hora de tomar banho, ela pode retirar. Ele tem uma bateriazinha, tem um tempo de duração, mas tudo isso veio para facilitar, não é verdade? Agora responda, você conhece uma pessoa com perda auditiva? Qual é a idade dela? Como ela se comunica? Quais equipamentos especiais ela usa? Você conhece alguém? Vocês acham que todas as perdas auditivas são iguais? Não, né? Tem pessoas que sofreram perdas auditivas mais leves, outras mais graves, né? Outras pode ser de nascença e também outras podem surgir ao longo dos anos. Como nós lemos anteriormente, com o envelhecimento, uma das coisas também que são afetadas é a audição, né? As pessoas vão envelhecendo, elas vão perdendo um pouco da audição. Isso é normal. Número 3. Como o aperfeiçoamento dos aparelhos auditivos contribui para a qualidade de vida das pessoas com deficiência auditiva? Vocês acham que com a criação desses aparelhos, as pessoas que necessitam da utilização desse equipamento pode ter uma vida melhor? Com certeza, né? E esses aparelhos permitem que as pessoas tenham uma comunicação, né, boa com os amigos, com os familiares, que elas consigam realizar atividades do dia a dia, como assistir televisão, ouvir música. E a comunicação é essencial, né? Isso traz bem-estar psicológico, emocional para as pessoas. Então, as pessoas que têm perda auditiva e conseguem, de alguma forma, se comunicar, ouvir através desses equipamentos, com certeza elas se sentem muito melhor, não é verdade? Agora vamos ler algo muito interessante sobre Beethoven. Vocês já ouviram falar sobre Beethoven? Ludwig van Beethoven, ele nasceu no ano de 1770 e viveu até 1827. Ele nasceu na Alemanha. Beethoven é considerado um gênio da música, tendo criado inúmeras composições ao longo de sua vida. Por volta de seus 20 anos, esse compositor começou a perder a audição, até que finalmente, aos 50 anos, ficou surdo. Essa condição o obrigou a interromper sua carreira de pianista. Então ele tocava piano, mas isso não o impediu de continuar a compor. Durante o período de surdez, ele compôs algumas de suas maiores obras. As peças mais populares de Beethoven são a Quinta Sinfonia, a Melodia para Elise e a Nona Sinfonia. Esse é um retrato de Beethoven. Ele foi um compositor e dizia que não precisava ouvir os sons dos instrumentos para compor as músicas, pois todos os sons já estavam presentes em sua cabeça, ou seja, na sua memória auditiva. Muito interessante, né? Saber sobre a vida desse grande pianista, desse gênio da música, né? Que mesmo ele tendo perdido a audição, ele não deixou de compor. Agora, nós vamos na página 170. Vamos lá. Os cães conseguem mexer suas orelhas em várias direções. Vocês já observaram isso? De acordo com o que você estudou, responda qual é a importância do movimento das orelhas
para a audição desses animais? Então, vocês já devem ter percebido isso, principalmente quem tem um cachorrinho, né? Então, vocês sabem que o cachorro, ele tem uma audição muito mais apurada do que a nossa. Eles ouvem muito mais do que nós. Por quê? Justamente por essa questão deles conseguirem movimentar as orelhas, mexer as orelhas, né, em várias direções. Então, como a nossa orelha está direcionada para a frente, né, o que está atrás de nós, já nós não conseguimos ouvir com tanta clareza, assim como o que está à nossa direita e à nossa esquerda, mas principalmente aquilo que está atrás de nós, porque a nossa orelha é direcionada, as nossas orelhas, para frente. Então, a importância das orelhas dos cachorrinhos conseguirem mexer, né, deles conseguirem mexer suas orelhas em várias direções, é que os cães conseguem ouvir com precisão ruídos vindos de várias direções. Número 2. Como as pessoas ouvem os sons? Complete o esquema utilizando as palavras do boxe com os elementos envolvidos nesse processo. Então, nós temos orelha externa, vibração do ar, ondas sonoras e canal auditivo. A fonte sonora passa pelas ondas sonoras que provocam a vibração do ar. Da vibração do ar, faz entrar pela nossa orelha externa. Entrou pela orelha externa, vai para o canal auditivo, até chegar no tímpano. Muito bem. Agora, na questão número 3. As ondas sonoras são captadas pelas orelhas externas. São dirigidas ao canal auditivo e depois percorrem várias estruturas, até chegar ao cérebro, onde o som será interpretado. Numere essas estruturas na sequência em que isso acontece. Então, a fonte sonora produz ondas que chegam até a orelha, que capta o som e transmite até o cérebro. Então, nós temos bigorna, tímpano, estribo, martelo, cóclea e nervo auditivo. Primeiro, dentre esses 6 aqui, as vibrações sonoras, né, passam por onde primeiro? Pelo tímpano. Depois do tímpano, para o martelo. Depois do martelo, para a bigorna. Depois da bigorna, para o estribo. Chegando à cóclea. E, por último, no nervo auditivo. Muito bem, terceiro ano.